Aleluia, gente. Você tem algum lugar favorito? Quem tem aí um lugar favorito, talvez na cidade, uma vista? Não sei se você gosta de ver ali a prainha. Quem já foi ali naquela rua da prainha, do Pontal? Talvez a Serra. Você tem um lugar que você gosta, que você sempre vai lá? Você tem na sua casa, talvez? Um lugar, um lugarzinho, né? Eu tenho lá uma poltrona que a gente gosta, que eu gosto lá de sentar. Talvez você tenha uma vista, né? Você tem uma vista, uma varanda. Lá a gente tem uma varanda. A Marcela é apaixonada pela nossa varanda. Inclusive uma amiga dela convidou ela para malhar. Vamos malhar, abriu uma academia ali. Aí a Marcela, eu já malho numa academia chamada Varandas. A Marcela malha na varanda, acorda antes de todo mundo lá em casa. Não sei se você viu também, quando a gente fala de pais com filhos de férias, né? Os pais ficam para morrer, 24 horas por dia de cansaço, de programação. Aí uma mãe, ela encontrou um lugar favorito em casa. Ela se colocou dentro de uma jaqueta e ficou presa na porta para fugir dos filhos, por causa do cansaço, da correria, né? Acho que todo mundo tem um lugar especial, um lugar favorito. E aliás, se eu puder te aconselhar, desenvolva isso. Desenvolva um lugar de quietude, né? Um lugar de atenção, um lugar de meditação, de você meditar na palavra. Agora, imagina comigo uma dimensão espiritual, onde a vida não é pesada, gente. Imagina você crescendo, sendo transformado dia após dia, se tornando quem Deus te criou para ser, se tornando quem você nasceu para ser. Um lugar onde não é a cobrança do trabalho, a cobrança financeira, não é isso que te orienta. Onde você tem imunidade sobrenatural, onde você tem saúde sobrenatural. Quem recebe isso? Um lugar onde você tem acesso ilimitado à sabedoria, a conselho. Nesse lugar, nessa dimensão, você nunca fica sem direção. Você nunca fica perdido, porque é um lugar da paz, que excede todo o entendimento. Gente, eu estou falando de viver pelo Espírito. Estou falando de andar no Espírito. Algo que só foi possível pela graça. Algo que só foi possível pela obra completa de Jesus. Antes de Jesus, o Espírito Santo não habitava no homem. Depois de Jesus gritar, bradar, está consumado. O templo de Deus deixou de ser o templo de Jerusalém, deixou de ser um lugar físico. O templo de Deus passou a ser eu e você. Então, pela obra de Jesus, nós podemos andar no Espírito, nós podemos viver no Espírito. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 37 a 39, diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva. Alguém diz comigo, rios? Mais forte, rios de água viva. Uau, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Aleluia. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Quem aqui crê em Jesus, igreja? Quem aqui entregou sua vida para Jesus? Quem é nova criatura, diz um uhul, igreja? Então, ao nascer de novo, agora você possui uma fonte. Você possui um lugar de intimidade dentro de você. Um refúgio, um lugar de renovação dentro de você. Você tem acesso a essa dimensão de vida abundante, bem aí no seu interior. Você não precisa ir, você precisa só perceber, porque já está dentro de você. Você diz glória a Deus a isso? Você se tornou morada do Espírito Santo. Você se tornou habitação. Existe um rio em você. Um rio de vida. Guarde bem isso, nós vamos explorar sobre o rio.
Mas, gente, existe também um conflito entre essa realidade que eu descrevi, entre viver, andar no Espírito, e a realidade do homem carnal. Um verdadeiro conflito, uma verdadeira disputa. Como Paulo fala, depois você acompanha lá durante a tua semana, vai te abençoar, lá em Romanos 8, lá em Gálatas 5, Paulo ensina que você saiu da dimensão da carne. Você saiu da dimensão dos impulsos, das paixões impuras. Você saiu da escravidão. Alguém diga amém a isso. Você foi transportado para o reino de Deus. Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino de Deus. Então você entrou nessa vida, nessa nova vida, na vida do Espírito. Você entrou no solo da graça. E agora começa esse processo lindo, um processo chamado transformação. Um processo chamado santificação. Um processo rumo à estatura de Cristo. Rumo à semelhança de Jesus. Quem quer se tornar mais e mais semelhante a Jesus? Em pensamentos, em palavras, em ações. Santificação. O verdadeiro significado de arrependimento, você já sabe isso, né, Nova? Metanoia. E olha isso, o Espírito Santo é a fonte dessa transformação. O Espírito Santo é a força dessa transformação. Então, um crente carnal não é necessariamente alguém envolvido em pecado, também pode ser, é bem provável que vá se tornar, mas não é necessariamente isso. Um crente carnal é alguém mais dirigido pela sua mente não renovada do que pela ação do Espírito Santo. Quem aqui quer ser dirigido pelo Espírito Santo, igreja? Sobre metanoia, sobre arrependimento, olha o que diz Efésios capítulo 4, 23 e 24. Deixem que o Espírito, amém? Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, ou seja, está falando de renovação, de metanoia, pelo Espírito, pela palavra, essa ação, esse processo natural do Espírito Santo na sua vida. Quem está aberto a ser transformado pelo Espírito Santo? Essa é a nossa esperança, não é, gente? Essa é a nossa esperança. Espírito Santo, age em mim. Palavra de Deus, renova minha mente para eu me tornar mais semelhante a Jesus. Então renove seus pensamentos, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, gente, não é mais a carne, não é mais a velha natureza que está no volante, que está na direção, graças a Deus por isso, não é mais o pecado, tudo isso fala do seu passado. Nada disso te controla mais, amém? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas o quê? Nada disso te controla mais. Velha natureza, o homem carnal, o pecado, nada disso te controla mais. Agora o Espírito Santo te controla. Agora o Espírito Santo te impulsiona. Agora você vive pelo Espírito, você anda no Espírito. A tua força é o Espírito, a tua fonte é o Espírito, a tua esperança é o Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus a isso? Mas aí surge uma pergunta, né? Por que a carne continua lutando? Por que tantas vezes entre o Espírito e a carne, quem vence é a carne? Entre o Espírito e a carne, quem é que vai vencer? Alô, Nova College aí, né? Alô, alunos. Entre o seu Espírito, porque entre o Espírito Santo e a carne não tem, né, gente? O Espírito Santo vence sempre, mas entre o seu Espírito e a carne, quem vence? Quem está mais alimentado. Salva de palmas para os alunos do Nova College, né? Claro, vence quem tiver mais alimentado, quem tiver recebendo, ok? Não sei, você já se pegou fazendo o que não queria, dizendo o que não queria. Você já se pegou arrependido do que você disse? Meu Deus, vida em família, vida com filhos, vida com a sua esposa, vida no trabalho. Você disse o que não queria, você fez o que não queria. A nossa esperança é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o que eu vejo é que a nossa alma e até o nosso corpo são suscetíveis. Vão seguir quem está forte.
ou seguem o Espírito de Deus, ou seguem a carne. Eu trouxe um pensamento de um mestre aqui, E.W. Kenyon, tem os livros dele, poderosos ali na loja. Olha o pensamento dele, olha a frase dele: quando alguém nasce de novo e recebe essa vasta herança da graça, sua mente ainda não está em harmonia com o espírito renovado. Assim, é necessário que a mente seja renovada, ok? Porque a alma, o corpo ainda são suscetíveis. Quem precisa estar na liderança é o Espírito, em contato com o Espírito Santo. Eu trouxe uma outra frase, um outro pensamento de um outro mestre da palavra. Eu não sei se você conhece o pastor Maurício Fragale. Quem conhece aí, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem está com saudade do seu pastor aqui, gente? A gente está aqui quebrando galho, né? Mas eu estou com saudade de ouvir meu pastor. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Ele está lá em Atlanta. Pastora Denise. Estão lá para o aniversário da igreja de Atlanta. Já já eles estão de volta, tá bom, gente? Quem ama eles aí? Olha só que o nosso mestre, pastor Fragale, nos ensina: a alma e a mente precisa ser renovada para que ela se adapte à nova condição do espírito. Você precisa despertar para isso. Você tem uma nova condição, você tem um novo lugar, você tem acesso a um lugar, uma fonte de vida, um rio de vida. É aí que você anda no Espírito, é aí que o Espírito te dirige, é aí que os erros diminuem, o acerto aumenta, porque o Espírito Santo é a tua direção. Quem recebe direção para a sua vida? Direção para o seu trabalho, para a sua família, direção para os seus sonhos, para os seus projetos, para assinar aquele contrato, para entrar naquele relacionamento. Direção do Espírito Santo, é para a direita, é para a esquerda. Quem quer ser dirigido pelo Espírito Santo, igreja? Porque há uma diferença entre você ter uma certa insegurança, entre você ter um certo medo e você não ter paz. Porque às vezes a insegurança significa que o projeto é grande mesmo, porque os sonhos, os pensamentos de Deus são grandes, são maiores. Então pega aquela insegurança e fala: Jesus é a minha segurança. Eu vou porque Ele não me deu espírito de medo, Ele me deu espírito de poder. Quem entende o que eu estou falando, gente? Agora, falta de paz é outra coisa. O espírito da paz está aqui. Então mesmo com insegurança eu vou avançar, porque Ele me deu a paz. Você tem a paz, sabia? Deixo-vos a paz, a minha paz você então vai avançando em fé, em paz, na direção do Espírito Santo. Então desperte para isso. Você tem a fonte dentro de você. Você tem o rio dentro de você. Esse é o título dessa mensagem: desperte para o rio. Alguém pode falar comigo bem forte: desperte para o rio? Mais forte: desperte para o rio. Aleluia, desperte para essa dimensão. Desperte para uma vida no Espírito, uma vida onde você anda no Espírito. Gente, rio na Bíblia é sinal do Espírito Santo. Água na Bíblia é sinal, é símbolo do Espírito Santo. E Ezequiel capítulo 47, o nosso texto hoje, a nossa passagem hoje, Ezequiel 47, mostra para a gente o fluir do rio do Espírito Santo. Aleluia. Mostra para a gente o impacto do Espírito Santo na nossa vida. Mostra a vida, a cura que esse rio leva por onde passa. Aleluia. Desperte para o rio do Espírito Santo na sua vida. Vamos lá, Ezequiel capítulo 47, versículo 1, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Então tinha água saindo do templo, ok, gente? Faz um ok aí, ok. Maravilha. Versículo 3 diz que o homem, esse símbolo de Deus aqui, né, na visão de Ezequiel, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. E aí a gente percebe uma dinâmica aqui no versículo 4 e 5, né? Deus media mais 500 metros, a água então batia no joelho. Quem conhece essa passagem, gente? Mediu mais 500 metros, a água batia onde?
na cintura. Perceba que 500, né? Múltiplo de 5, né? 5 é o número do quê? Você está percebendo fases? Você está percebendo níveis no Espírito Santo? Níveis de intimidade nessa vida com o Espírito Santo? E o que que faz a tua intimidade com o Espírito Santo crescer? A graça. Você diz amém a isso? O favor imerecido. Amém? Não é a religiosidade, não é um conjunto de regras, não é esforço humano. A sua intimidade com Deus cresce pela graça. Vai progredindo pela graça. De 500 em 500 metros, o rio, a água do Espírito ia ficando mais e mais profunda. Alguém recebe isso, igreja? Eu oro para que seus olhos espirituais estejam abertos, amém? Olha o 5. Deus então mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Aleluia! Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Agora era um rio, agora tinha volume de água. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? E Deus está te perguntando nessa manhã: Duda, você vê o rio de Deus na sua vida? Marcele, Mauricinho, Café, você percebe que há uma vida no Espírito? Será que o homem natural não está inflado demais? Será que não está no centro? Será que não é hora da gente lembrar que há um rio, há uma vida no Espírito Santo, há uma dependência? Você vê isso? Você vê isso, Ezequiel? Que lindo! Levou-me então de volta à margem do rio. O 7 diz assim: quando cheguei ali, vi muitas árvores em cada lado do rio. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá. Para onde? Para o Mar Morto. Sim, o Mar Morto, na visão, se tornava mar vivo. Glória a Deus a isso. Alguém está pegando, gente? A água então curava a água salgada, o rio. Curava a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio do Espírito Santo fluir, tudo viverá. O 12, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Alguém diz: eu recebo. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Alguém pode aplaudir Jesus, igreja? Desperte para o rio. Desperte para andar, para viver no Espírito. Essa profecia foi dada a Israel, mas ela se aplica a nós que estamos em Cristo. E mostra a presença, o impacto do Espírito Santo na nossa vida. Primeira coisa, a água saía do templo, gente. E eu vou te lembrar, porque nós estamos falando muito isso aqui nos últimos dias. Nós temos falado isso vez após vez. Hoje nós somos o templo. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Se no tempo de Salomão, na era de Salomão existia o templo, hoje na nova aliança existem os templos. Alguém diga comigo: eu sou templo. E a água saía do templo. Olha o que diz Atos capítulo 7. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos. O Altíssimo habita aí em você. 2 Coríntios capítulo 6. Somos templo do Deus vivo, porque Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles. 1 Coríntios 6, 19 diz: vocês sabem que o seu corpo é templo do Espírito. Vocês não sabem? É uma pergunta, né? Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Somos templos vivos, gente. Você é templo vivo, você é morada permanente. E do nosso interior, conforme Ezequiel 47, conforme João capítulo 7, que a gente leu no início, do nosso interior fluem rios de águas vivas, águas celestiais, águas da vida do Espírito Santo. Somos portadores desse rio. Diz comigo: há um rio em mim.
Somos portadores desse rio. E olha a dinâmica, o rio ia fluindo e começava a transformar tudo por onde passava. O deserto começava a brotar árvore do deserto. Do Mar Morto começava a ter peixe de toda espécie, a ponto de virem pescadores pescar. Outras pessoas sendo abençoadas, sendo impactadas por aquele rio. Então eu quero que você comece a ver aqui a sua vida espiritual. Aonde o rio passa, o rio transforma. Quem está aberto à transformação? Já perguntei isso. Comece a ver a sua vida espiritual, comece a ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento como filho de Deus, porque todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo é filho de Deus. Comece a ver sua vida espiritual, onde o rio flui, ele transforma. Comece a ver aqui a sua vida física, a sua saúde, a sua imunidade, porque melhor ainda do que ser curado é ter uma imunidade sobrenatural. Alguém concorda comigo, gente? Então a doença não vai nem chegar, porque você tem imunidade sobrenatural. E se você entrou nesse lugar aqui com alguma enfermidade, hoje é dia de cura, porque o rio do Espírito Santo está passando aqui, está fluindo aí dentro de você, né? Lembra a enfermidade? Eu tenho um rio dentro de mim. Lembra a angústia? Lembra os pensamentos? Eu tenho um rio, eu sou portador, eu sou habitação, e a água flui do templo, eu sou o templo. Tem um rio no templo, aleluia, glória a Deus. Veja o impacto do rio no seu trabalho. Vamos deixar de fechar aqui, né? Fechou o domingo, começou a minha vida secular. Não, fechou o domingo, o rio está lá no seu trabalho, você crê nisso? O rio está fluindo lá, o rio está te dando favor na sua vida profissional. Pô, aquela resistência, aquele funcionário ou aquele chefe, deixa o rio fluir, porque o rio transforma tudo por onde passa. Você não pode lutar contra isso, o rio transforma. Quem recebe um ambiente de trabalho transformado, gente? Perceba o rio lá. Vejam guerras. Estou falando algo profundamente espiritual, mas profundamente prático. Eu lembro com o maior carinho, eu já falei isso aqui antes. Meu pai, bancário, vida de banco, daquela cobrança, né, daquela vida puxada, minha mãe professora, e durante a semana, já jantados as crianças, eu, meus 2 irmãos, 3 crianças em casa, a gente já na cama para dormir, para acordar cedo no outro dia, eu ouvia lá da sala, gente, o meu pai no violão. Eu ouvia lá da sala meu pai cantando maravilhoso, meu pai cantando quão formoso és, meu pai cantando em espírito e em verdade. Então há um impacto do rio no seu dia a dia, você percebe isso? É como se meu pai estivesse falando, eu não consigo amanhã acordar sem o rio, eu não consigo lutar as minhas guerras sem o poder do Espírito Santo. Então eu paro a terça, a quarta, eu vou adorar. Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo me impulsiona. Há um poder de você deixar o rio fluir na sua casa, você entende isso? Há um poder de você orar com os seus filhos. Há um poder de você colocar o play, às vezes não no Netflix, não no YouTube, colocar o play no louvor. No louvor, na adoração, há um poder, porque você está dizendo, eu preciso do rio no meu dia a dia, eu preciso do fluir. Você diz amém a isso? Você está aberto a isso? Então você precisa de Jesus. Veja o impacto do rio em quem está perdido, gente, em quem não conhece Jesus. Veja o impacto do rio em quem nunca entrou numa igreja, mas que está sedento. Porque Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e o quê? Beba da água da vida. Visualize aí as pessoas que você conhece, que não conhecem ainda essa água. Seus familiares, amém? É questão de tempo para os seus familiares, para eles beberem da água da vida. Alguém recebe isso?
Você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja o impacto do rio neles. O rio flui de você e começa a impactar eles. Eles começam a dizer: cara, há esperança. Há esperança. Estou percebendo um amor, estou percebendo uma graça. Sim, o rio está fluindo através da sua vida. Aleluia. E isso é lindo, porque o rio flui, né? Ele está na gente para fluir. Frequentemente a gente ora: eu quero tua presença, Deus. Frequentemente a gente ora: eu quero as tuas bênçãos. Não há necessariamente um problema nisso, mas perceba comigo, as bênçãos, a presença, o rio já habita em você. Não é isso? Então a melhor frase é: eu quero deixar fluir o rio. Eu quero perceber o rio. Eu quero dar lugar ao Espírito Santo. Alguém está aberto para dar lugar ao Espírito Santo? Essa presença transborda de você. E transbordar, gente, é você estar tão cheio de algo. Você está tão pleno de algo que aquilo começa a se derramar para fora da sua vida. Você está tão cheio de vida, de paz, de unção, e aquilo começa a transbordar. Você vai começar a transbordar em nome de Jesus, amém? Transbordar o rio do Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir conter, amém, gente? Quem está comigo até agora faz um uhul, amém? Está fazendo sentido? Amém? Diga assim: estou despertando para o rio. Eu queria trazer 3 pensamentos sobre a gente despertar para o rio. 3 verdades sobre o rio fluindo na nossa vida. Que isso te abençoe, que isso te impacte, que isso te conduza, amém? A primeira verdade: o rio flui. O rio flui. Fluir é uma coisa natural, sabia, gente? Fluir é uma coisa orgânica, é uma coisa natural. Fluir é algo novo. Fluir é algo dinâmico. Alguém aqui tem sede pelo novo de Deus, gente? Fluir, pelo dicionário, significa correr em abundância. Fluir é uma água que corre em abundância na sua vida. E o rio, ele fluía do templo, e o propósito dele era levar vida por onde passava. Em Ezequiel 47. O rio fluía do templo e levava cura. O rio fluía do templo e levava provisão. O rio fluía do templo e transformava. Então, deixe o rio fluir. Duda, como é que eu deixo o rio fluir? Isso é muito subjetivo. Isso é muito difícil de alcançar. Eu fico dizendo: rio flua. Também pode ser. Mas você deixa o rio fluir quando você começa a louvar, quando você começa a adorar. Você está entendendo? Você deixa o rio fluir quando você começa a falar em línguas. E fluir não na mente natural, mas fluir no Espírito. Você deixa o rio fluir quando você simplesmente vê. Lembra que Deus falou para Ezequiel: filho do homem, você está vendo o rio? Você começa a deixar o rio fluir quando você desperta para essa realidade. Então o rio flui. O fluir, gente, não pode ser contido. O fluir não pode ser fabricado. O fluir não pode ser calculado. Posso dizer um desejo do meu coração? Que a gente venha para um culto, domingo após domingo, com uma expectativa de novidade de Deus. Você concorda comigo? Você está na igreja há tempo suficiente, você já sabe por onde o culto vai? Quem está entendendo o que eu estou falando? Um papo mais de casa aqui agora, tá? Quem concorda comigo que você já sabe para onde o culto vai? Você já sabe que vai bater palma, você já sabe que depois vai vir o host, que é o anfitrião. Mas que tal, igreja, se a gente vir para esse lugar, não percebendo para onde a ordem do culto vai, mas para onde o rio do Espírito Santo vai? Alguém está comigo, gente? Que tal se a gente começar a despertar? Há um fluir do Espírito Santo. Espírito Santo, o que você está fazendo? Para onde você está fluindo? A gente tem vindo orar aqui antes do culto, 15 minutos antes nós estamos orando. Igreja, não é para você assistir uma oração.
Não é para você ficar de braços cruzados vendo a Marcele orar, o pastor Mauricinho orar. Não, é para você ficar de pé e fluir no rio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem gosta de oração aí, gente? Tem crente de oração aqui nessa manhã, gente? Então você já vem, você já fica de pé e começa a falar em línguas. Espírito Santo, o que você tem para hoje, Espírito Santo? Espírito Santo, qual é o banquete? Porque todo culto não é uma religião, não é uma reunião religiosa, é um banquete espiritual. O pão da cura está ali, a salvação está ali, o vinho, a alegria do Espírito está ali. Então você começa a falar, o Espírito Santo está fluindo nesse culto, o Espírito Santo está fluindo na minha vida, o rio flui. Não quero mais calcular o rio, não vamos fabricar o fluir, vamos deixar o Espírito Santo fluir. Alguém pode aplaudir isso, igreja? Ele quer fluir livremente, Ele é um rio. Ele é um rio. Tem horas que as águas ficam calmas, tem horas que são horas de paz, Deus está ministrando paz no seu coração. Tem horas que as águas se movimentam e verdadeiras ondas surgem dentro do rio. É a força, é o volume do rio. Alguém está aberto, gente, para a dinâmica do Espírito Santo? Então vamos tirar as barragens, vamos tirar os limites, vamos tirar o lado humano que desfoca do rio. Você diz amém a isso? A segunda verdade sobre o rio transforma. Alguém diz forte comigo, o rio transforma. Gente, o rio transforma. O que era seco, agora tinha água. O que era morto, agora tinha vida. O rio está querendo transformar tudo na sua vida. É só dar lugar. É só dar lugar. Aonde tem morte, aonde tem sequidão, o rio pode transformar. O rio faz uma mudança radical. Aleluia. A água do rio, ela leva, né? A água do rio, ela tem esse poder renovador. E a palavra fala lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. A palavra fala do lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água da vida, que quer transformar, que quer lavar. O Espírito Santo é essa água viva. Não tente lutar pela sua transformação. Não tente lutar para mudar. Apenas desça ao rio. Alguém está entendendo? Apenas se aproxime das águas. Apenas deixe o Espírito Santo produzir mudança na sua vida pela palavra. Não mude no seu braço, porque mudança no braço é de fora para dentro. Mudança no Espírito é de dentro para fora. Ele te transforma, Ele faz a obra. Você vai se tornando mais e mais semelhante a Jesus. O rio transforma. O rio está querendo transformar o ambiente familiar. Alguém recebe? O rio está querendo transformar a sua casa num verdadeiro riacho, né? O justo, ele é plantado junto a ribeiros, né? Bem-aventurado quem é plantado junto a ribeiros de águas. O rio quer transformar. Então apenas desça ao rio. Deixe a palavra mudar você, deixe o Espírito Santo mudar você. E mude pela ação da bondade, amém? Pela ação da graça. Não pela ação do peso nem da condenação. O peso e a condenação não mudam ninguém. Remorso não muda ninguém. Mas metanoia, mudança de mente pelo Espírito, muda as pessoas. Muda as pessoas. Eu já falei também aqui, meu pai foi transformado. Meu pai ficou órfão aos 16 anos. Foi para os lados ruins da vida, foi para as escolhas ruins. Hoje o meu pai é um homem de Deus, porque encontrou o rio, porque bebeu das águas. Eu e meus irmãos já nascemos num lar cristão, num lar abençoado. O rio muda, há poder no rio. E a última verdade para a gente encerrar: no rio não há peso, no rio não há sobrecarga. Aleluia. Gente, quanto mais água, menos sentimos o nosso peso, é ou não é?
Tem alguém aqui que tem coragem de mergulhar numa piscina? Já percebeu isso? Porque tem os que têm medo, né, de piscina, né? Mas você já percebeu que quando você mergulha numa piscina funda, a sensação de peso, do seu peso, ela some. Então, quanto mais profundidade no rio, significa que é mais sobre o rio e menos sobre nós. O controle é do rio, a liderança é do rio. Gente, quando você chega num lugar de intimidade com Deus, aonde você não dá pé nos rios do Espírito Santo, quando você chega num lugar de dependência de Deus, aonde você não dá pé, não é o seu peso, não é a sua capacidade, tudo que você pode fazer é descansar. Tudo que você pode fazer é literalmente boiar. É boiar e deixar o rio te levar para onde ele quer. Quem está disponível dessa forma, quem está dependendo do Espírito Santo dessa forma, eu estou boiando, estou descansando. Espírito Santo, me leva para onde você quer. Espírito Santo, tira o peso nessa manhã. Espírito Santo, tira o fardo, tira o peso da vida, das preocupações da vida. Me dá essa condição de boiar, de descansar. Aleluia. Tira a sobrecarga. Quando você chega em águas profundas, você está dependendo de Deus. Vá para águas profundas nessa manhã. Você diz amém a isso? Vá para águas volumosas, vá para águas intensas. Sinta o peso do amor de Deus, sinta a graça de Deus, sinta a glória de Deus te sustentando, e descansa nesse rio. Alguém está aberto para ir para mais fundo nessa manhã? Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos orar, nós vamos fluir. Já também nós vamos ceiar, mas daqui a pouquinho quero te dar a oportunidade de fechar os teus olhos e despertar para o rio de Deus, despertar para o Espírito Santo. Essa é a vida da nova criatura, sabia? A vida da nova criatura é o Espírito Santo, é o centro. A vida da nova criatura é a minha força, o meu impulso, a minha fonte é o Espírito Santo. Receba da leveza, receba do descanso, receba do tirar da carga e do peso nessa manhã. Igreja, quem pode fechar os olhos e levantar suas mãos? Desperte para o rio, 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 aleluia, desperte para o rio. Vamos cantar, vamos adorar juntos, vamos cantar juntos, vamos fluir um pouco. Desperte para o rio, desperte para o rio. Vamos juntos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. No seu interior, amém? Rios de águas vivas no seu interior. Eu provei, eu provei. Oh, que desperta. Aleluia. Oh, tua presença. Vamos, nova igreja, desperte para o rio. Levante suas mãos, cante bem forte em uma só voz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu corpo sermos inundados. Senhor,
comece a falar em línguas. Quem é livre nesse lugar, comece a fluir. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Um novo nível, uma nova profundidade, uma nova percepção. Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo vai te surpreender. Eu creio em surpresas do Espírito Santo. Alguém está aberto? Quando nós começarmos a cantar, vamos provar. Quando nós começarmos a cantar, vamos provar o quão real é tua presença. Comece a abrir seu coração. Comece a abrir seu coração. Deixa o Espírito Santo te pegar nessa manhã. Dê lugar ao Espírito Santo. Aonde Ele está, ali é liberdade. Vamos provar. Oh, 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 oh. Você está pronto? Você está pronto? Aumente sua fé. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Deixa o rio fluir. Deixa ele fluir na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por mais uma vez, mais forte. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quem pode aplaudir o Espírito Santo? Quem pode aplaudir e honrar o Espírito Santo? Aleluia! Eu acho que você pode abraçar 2, 3 pessoas e dizer: desperte para o rio, desperte para o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Desperte, desperte para o Espírito Santo. Desperte para uma vida onde não há peso. A fonte de vida está dentro de você. A gente vai ceiar. Enquanto você pega os elementos, todos nessa manhã são convidados a ceiar. Eu quero ler o Salmo 46. E que esse salmo também te conduza. Que esse salmo te encoraje nessa manhã. Deixa eu pedir para a produção colocar na tela. Será que tem aí o Salmo 46? Se não tiver, traz o meu iPad aqui, Amanda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus.
Você está num lugar seguro. Thalita, obrigado. Você está num lugar seguro nos braços do Pai. Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diga: eu recebo o socorro do alto. Essa tribulação já foi para o Espírito Santo, gente. Essa tribulação é pequena para o Espírito Santo. Nós lemos que aonde o rio passava, ele transformava. Ele é socorro bem presente. Portanto, não temeremos. Não tenha medo. Não tema. Não tema. Todo medo caia por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Seja qual for o tipo de medo. Medo da violência, medo de sair de casa, medo do Rio de Janeiro, medo do diabo, medo da opressão. Gente, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nós não temeremos. A gente pode inverter, né? Eu não temerei, por quê? Pensamento positivo. Eu não temerei porque o meu Deus é refúgio e fortaleza. Eu não temerei porque Ele é socorro bem presente. No dia da tribulação, alguém já foi socorrido por Deus? É o nosso Deus. Aleluia. Ainda que a terra se mude, transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas está falando de problema, né? Está falando de tempestade, né? Ainda que as águas tumultuem, espumejem. Talvez seus problemas vieram até hoje assim, espumejando, né? Mas hoje seus problemas vão dar de encontro com o rio de Deus, né? E na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio. Alguém diz comigo: há um rio. Há um rio. Há um rio na sua vida. Há uma fonte. Há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Gente, a cidade de Deus é isso que você está vendo aqui hoje, ó. A cidade, a edificação de Deus somos nós. O rio alegra a nossa vida, o rio alegra a igreja, o rio alegra o povo de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha quem está no meio da cidade. Deus está no meio dela. Deus está no centro, está no meio da sua vida. Será que você pode ter olhos espirituais para ver agora os problemas? Os problemas às vezes se aproximando, mas de repente os problemas veem uma realidade. Tem alguém no meio da sua vida. O problema olha e fala: peraí, quem é que está ali no meio? O Todo-Poderoso está ali no meio. O teu Deus, o teu refúgio e fortaleza. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Deus está no meio, está no centro da sua vida, amém? Você pode dar glória a Deus a isso? Dá um glória a Deus bem forte, bem forte. Eu sei que você não pode aplaudir agora, mas você pode dar um glória a Deus de leão aí agora. Eu vou contar até 3. Você vai dar um glória a Deus para estremecer o mundo espiritual, fechado? Vai ser aquele glória a Deus. Fechado? Fechado? Deus está no meio da sua vida. No 3, glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus!